Sejam bem-vindos ao nosso vídeo. Me chamo André Bernardo. Desde já, agradeço a sua atenção. Quero pedir a sua ajuda para o crescimento desta obra. Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações para ser avisado quando postarmos novos vídeos. Dê o like no gostei para o nosso vídeo ser recomendado a mais pessoas pela plataforma. Plano de aula da Escola Bíblica Dominical, lição de número 1, lição introdutória. Título da lição número 1, Ezequiel, o atalaia de Deus. Verdade prática da lição número 1. Além de guardar e cuidar, a missão do atalaia é anunciar tanto o julgamento divino como as boas novas. Ponto de atenção. O livro de Ezequiel correlaciona ao livro do Apocalipse. Portanto, o nível de complexidade para o seu entendimento é bem parecido. Entretanto, não torna desmotivador o seu estudo. Através dos planos de aula, você terá o auxílio necessário para a compreensão do livro. O livro do profeta Ezequiel é um livro inspirado por Deus. Ele mostra a soberana autoridade do Altíssimo junto ao povo de Israel e a todos os povos da terra. Por isso, precisamos estudar este livro. Texto base da lição número 1. Ezequiel, capítulo 3, versículo 16 a 21 e o versículo 27. Nos acompanhe nesta leitura. E sucedeu que, ao fim de 7 dias, veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e avisá-los-á da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não o avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas se avisares ao ímpio, e ele não se converter da sua impiedade e do seu mau caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e cometer a iniquidade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque tu não o avisaste, no seu pecado morrerá, e suas justiças que tiver praticado não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas, avisando tu o justo, para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu livraste a tua alma. Versículo 27. Mas, quando eu falar contigo, abrirei a tua boca, e lhes dirás: assim diz o Senhor Deus, quem ouvir ouça, e quem deixar de ouvir, deixe, porque eles são casa rebelde. Estudaremos sobre os seguintes pontos. Primeiro ponto, sobre o livro de Ezequiel. Segundo ponto, sobre o profeta. Terceiro ponto, sobre o atalaia. E quarto ponto, sobre a responsabilidade. A palavra-chave da lição número 1 é atalaia. Primeiro ponto, sobre o livro de Ezequiel. A literatura do livro de Ezequiel é apocalíptica, profética e inspirada por Deus. Para compreendermos melhor o livro de Ezequiel, o comentarista da lição propôs uma divisão ao livro, facilitando o nosso estudo durante esse trimestre. Portanto, o livro foi dividido em 3 partes principais. Primeira divisão, capítulos 1 a 24. Segunda divisão, capítulos 25 a 32. Terceira divisão, capítulos 33 a 48. Primeira parte do livro. Mencionaremos apenas os endereços no livro, ficando registrado para você conferir cada um deles. Na primeira parte, que compreende os capítulos 1 a 24, trata sobre a visão de Ezequiel. Ezequiel, capítulo 1, versículo 1 a 3. Ameaças e juízos contra a prostituição e idolatria do povo. Ezequiel, capítulo 8, versículo 15. Advertência aos falsos profetas, aos reis de Judá e aos sacerdotes. Ezequiel 7, 26 e 27, Ezequiel capítulo 13, versículo 2 a 4, Ezequiel capítulo 22, versículo 26, 27 e 31. Segunda parte do livro. Na segunda parte, que compreende os capítulos 25 a 32, trata sobre
juízos contra as nações vizinhas, Amon, Moabe, Edom, Filístia, Tiro, Sidom e o Egito. Terceira parte do livro. Na terceira parte, que compreende os capítulos 33 a 48, trata sobre a queda de Jerusalém. Ezequiel 33, 21. Retorno dos israelitas exilados de todas as partes. Ezequiel capítulo 37, versículo 21 e 22. O vale dos ossos secos e a restauração nacional. Ezequiel capítulo 37, de 1 a 13. E a regeneração espiritual da casa de Israel. Ezequiel capítulo 36, versículos 25 a 27. E a redenção de Israel e de toda a humanidade. Ezequiel, dos capítulos 40 a 48. Segundo ponto, sobre o profeta. Existem poucas informações sobre o profeta, que são relatadas dentro do próprio livro que leva o seu nome. Em outros livros, nada se menciona sobre Ezequiel. Vejamos Ezequiel, capítulo 1, versículo 3, que nos diz: Veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na casa dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Identidade. O nome de Ezequiel significa, na tradução hebraica, fortalecido por Deus. Ezequiel viveu entre o povo exilado. Não chegou a servir no palácio como o seu contemporâneo Daniel. O início do seu ministério foi em meio ao cativeiro babilônico. Deduzem os estudiosos do livro que tenha sido aos 30 anos de idade, conforme o que o próprio profeta relata em seu livro. A duração do seu ofício foi de aproximadamente 22 anos. Sua procedência. Ezequiel era natural de Jerusalém, de uma linhagem sacerdotal. Houve 3 deportações com a conquista da Babilônia contra Israel. A primeira deportação aconteceu em 597 a.C., onde Ezequiel foi levado cativo com uma parte do povo. Depois, a segunda deportação foi em 587 a.C., com a destruição de Jerusalém, e a terceira deportação em 582 a.C., em represália a uma guerra de poder entre os governantes que havia restado na Judéia. Terceiro ponto, sobre o atalaia. Atalaia é uma palavra de origem árabe que significa lugar alto. A função do atalaia é descrita em 2 Samuel, capítulo 18, versículo 24 e 27, também em 2 Reis, capítulo 9, versículo 17 a 20, mas é melhor ilustrada no livro de Ezequiel, capítulo 33. Vejamos então o texto. Ezequiel, capítulo 33, do verso 2 a 6. Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e dize-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos e o constituir por seu atalaia, e, vendo ele que a espada vem sobre a terra, deverá tocar a trombeta e avisar o povo. Se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o alcançar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado. O seu sangue será sobre ele, mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Mas, se quando o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, e a espada vier e levar uma vida dentre eles, este tal foi levado na sua iniquidade. Porém, o seu sangue requerirei da mão do atalaia. São empregadas aos profetas este mesmo título, por causa da responsabilidade que a sentinela militar possuía em avisar sua tropa do perigo. Da mesma forma, o profeta em avisar sobre os maus caminhos percorridos pelos justos e injustos e as boas novas do reino. O fim de 7 dias. Há uma mudança brusca no gênero literário apocalíptico para o estilo típico dos profetas, após a visão e chamada de Ezequiel. O fim dos 7 dias deve ser o tempo que Ezequiel esperou para recuperar suas forças depois do impacto da visão da glória de Deus. Vejamos o relato em Ezequiel, capítulo 1, versículo 28, como o aspecto do arco que aparece na nuvem. No dia da chuva, assim era o aspecto do resplendor em redor.
Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E vendo isto, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem me falava. Vejamos também Ezequiel 3,14, que nos diz: então o Espírito me levantou e me levou, e eu me fui amargurado na indignação do meu espírito, porém a mão do Senhor era forte sobre mim. O homem, em sua fragilidade humana, não suporta tanta carga de poder. Exemplo disso, Moisés, quando desejou ver a face do Senhor, o Senhor não lhe concedeu, porque ele morreria. Êxodo capítulo 33, versículo 20. Por isso, acreditamos que o profeta Ezequiel, durante esses 7 dias, esteve imerso em tanta glória que não conseguia sequer ter força para se levantar do chão. A expressão filho do homem, Deus, não se dirige ao profeta pelo seu nome, mas como filho do homem. Isso faz lembrar novamente a natureza fragilizada e pecadora do ser humano, diante do poder e da glória do Senhor. Somente o Senhor Jesus usou esse título, acompanhado do artigo, pois Jesus é o Filho de Deus e ao mesmo tempo Filho do homem. Vejamos João capítulo 3, versículo 13, que nos diz: ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu, o atalaia sobre a casa de Israel. Deus sabia de antemão que os filhos de Israel no exílio continuariam em sua rebelião. Vejamos Ezequiel capítulo 3, versículo 7. Mas a casa de Israel não te quererá dar ouvidos, porque não me querem dar ouvidos a mim, pois toda a casa de Israel é de fronte obstinada e dura de coração. Ezequiel não esperava resultados de sua pregação. Seu propósito era apenas de advertir os filhos de Israel. Vejamos Ezequiel 2:5. E eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde. Hão de saber, contudo, que esteve no meio deles um profeta. É imprescindível que tenhamos o mesmo sentimento do profeta, pois não devemos esperar os melhores resultados. Sempre haverá resistências, rejeições, mas a palavra deve ser anunciada para que todos saibam. Quarto ponto, sobre a responsabilidade. A responsabilidade do profeta como atalaia sobre Israel se assemelha com a nossa como cristão. O discurso do profeta era para alcançar justos e injustos. Da mesma forma que anunciamos o evangelho, não podemos fazer diferença, pois a mensagem cabe em qualquer lugar, desde que seja direcionada pelo Espírito Santo. Quando somos direcionados pelo Espírito Santo, a vontade do Senhor prevalece. Vejamos as orientações de Jesus em Atos, capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. A responsabilidade do cristão é anunciar o evangelho ao pecador e se cuidar para permanecer em Cristo até o fim. Se o atalaia não avisar o ímpio sobre o seu mau caminho, será cobrado diante de Deus. Vejamos Ezequiel 33, versículo 8. Se eu disser ao ímpio, ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falares para dissuadir ao ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade, porém o seu sangue eu o requerirei da tua mão. Paulo também escreve sobre o seu dever de anunciar o evangelho. Vejamos 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16. Porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o evangelho. Mas existe a necessidade também de permanecermos firmes em Cristo até o fim. Não sendo uma tarefa fácil, pois os prazeres do mundo são sedutores. Quantos estão preocupados com o próximo e se esquecem de si mesmos? Quantos homens de Deus estão desta forma, preocupados com as almas, com os pecadores e esquecendo-se de si mesmos? Precisamos de momentos para recarregar nossas energias.
Aos que pregam, precisam também ouvir. Aos que ensinam, precisam também aprender. Só assim continuaremos firmes no propósito do Senhor. Vejamos Atos capítulo 2, versículo 42 a 44, que nos revela como funcionava essa questão. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. A responsabilidade do ímpio. Quando anunciamos o evangelho e o pecador rejeita a salvação em Cristo oferecida, tal rejeição vai testificar contra ele no grande dia do juízo do Senhor. Mas essa rejeição pode ser tanto do ímpio como daquele que se afastou dos caminhos do Senhor. Vejamos a advertência para ambos. Atos capítulo 20, versículo 26 e 27. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Atos capítulo 18, versículo 6. Mas, resistindo e blasfemando eles, sacudiu as vestes e disse-lhes: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo, e desde agora parto para os gentios. Fraseologia. Ezequiel anunciou a seguinte frase: quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe. Ezequiel capítulo 3, versículo 27. Jesus também usou a mesma frase: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mateus capítulo 11, versículo 25. E em Apocalipse é usado também a mesma frase: se alguém tem ouvidos, ouça. Apocalipse capítulo 13, versículo 9. Percebe-se que essa fraseologia similar vem justamente da menção feita pelo profeta Ezequiel, dada por Deus, significando que Deus é a fonte da profecia, mesmo no passado, como no presente e no futuro. Deus é a fonte de tudo, a extensão da nossa responsabilidade. Quando o justo se desvia, precisam igualmente ser alertados. Não podemos simplesmente deixar de lado, mas é preciso avisá-los, pois essa é a nossa responsabilidade como atalaias de Cristo. Vejamos 1 Coríntios capítulo 12, versículo 25. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual, cuidando uns dos outros. A nossa preocupação não deve ser somente com os ímpios, mas também com as ovelhas desgarradas do rebanho. Às vezes basta uma palavra de ânimo, um aperto de mão, uma visita, um telefonema, uma mensagem no WhatsApp, onde fará grande diferença na vida daquele que se afastou. Pois o convencimento é de responsabilidade do Espírito Santo. A nossa responsabilidade é de alertar, de anunciar e avisar a todos. Vejamos a parábola em Lucas, capítulo 15, versículo 4 a 6. Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha achá-la? E achando-a, a põe sobre os seus ombros, jubiloso, e chegando a casa convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. O nosso compromisso diante de Deus é pregar o evangelho e não converter as pessoas, pois quem as convence é o Espírito Santo. Vejamos João capítulo 16, versículos 7 e 8, que nos diz: olha só, todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vô-lo enviarei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Então a responsabilidade na conversão, no convencimento é do Espírito Santo. Amém. Parabéns por você ter nos acompanhado até o final. Esperamos você na próxima aula da nossa Escola Bíblica Dominical.